Durante 9 meses, uma menina de 12 anos leu cartas velhas para um idoso cego que ninguém visitava. Ela achava que ele inventava as histórias, mas quando ele desapareceu do asilo sem aviso e um general da reserva entrou pela porta principal com 3 oficiais militares procurando especificamente por ela, Sofia descobriu que cada palavra era real e que uma dessas cartas mudaria sua vida para sempre. Esta é uma história sobre segredos enterrados, lealdade impossível e o dia em que a filha de uma faxineira aprendeu o verdadeiro significado de honra. Antes de começarmos, me conta nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias conseguem chegar. E se você também acredita que nas pessoas mais humildes podemos encontrar os maiores ensinamentos de boas ações, deixe o seu like, pois isso ajuda mais pessoas a encontrarem essa história. Agora vamos prosseguir. Sofia Andrade segurava a sacola de pano com cuidado, como se carregasse algo precioso. Dentro havia 3 coisas: seu caderno de matemática com a lição pela metade, uma caixa de suco de uva e um envelope amarelado que ela havia encontrado esquecido na gaveta do criado mudo do quarto 7. A tarde de quinta-feira tinha aquele cheiro característico do asilo municipal São Vicente de Paulo. Uma mistura de álcool gel, sopa de legumes requentada e algo indefinível que apenas lugares muito antigos carregam. O corredor do 2º andar era um túnel de portas idênticas, paredes de um verde pálido que já foi alegre décadas atrás, e piso de cerâmica fria que ecoava cada passo. Sofia conhecia cada rachadura daquele chão. Aos 12 anos, ela havia passado os últimos 9 meses transformando aquele corredor em sua segunda casa, ou melhor, em sua segunda prisão. Não que ela reclamasse. Sua mãe, Lúcia Andrade, trabalhava ali desde que Sofia tinha 8 anos. Faxineira do turno da tarde, Lúcia era uma mulher magra, de mãos calejadas e olhos cansados, que ainda assim brilhavam com uma dignidade feroz. Depois que o pai de Sofia desapareceu, não morreu, não abandonou, apenas desapareceu como fumaça numa manhã de março, Lúcia se tornou tudo: mãe, pai, provedora, professora de vida. Sofia, você sabe as regras. Lúcia repetia toda a tarde, quando deixava a filha na pequena sala de convivência do asilo enquanto terminava o turno. Fica quieta, faz a lição, não incomoda ninguém. O diretor Márcio já não gosta que você esteja aqui. A gente não pode dar motivo. Sofia era excelente em seguir regras. Ela era uma menina observadora, de cabelos castanhos, sempre presos em um rabo de cavalo prático, óculos redondos que escorregavam no nariz e uma habilidade notável de se tornar invisível. Ela via tudo. Via quando Dona Irene, a senhora do quarto 12, escondia pães do café da manhã no bolso do roupão. Via quando o enfermeiro Rodrigo roubava cigarros da carteira do senhor Augusto. Via quando o diretor Márcio falsificava as planilhas de remédios para desviar verbas. Mas de todas as coisas que Sofia via, nada a intrigava mais do que o coronel Vicente. Ele não era chamado de coronel por ninguém além de Dona Irene. Para o resto do asilo, para os registros oficiais, para o mundo, ele era apenas Vicente Cardoso, 84 anos, residente do quarto 7, um velho cego e mal-humorado que cuspia a comida, recusava banho e mandava todo mundo para o inferno com uma criatividade linguística impressionante. Aquele ali é um caso perdido, o enfermeiro Rodrigo murmurava sempre. Militar da reserva que enlouqueceu, fica falando sozinho, gritando nomes, dizendo que tem cartas para entregar. Coitado! Mas Sofia não achava ele coitado. Ela achava ele interessante. Tudo começou em uma tarde de fevereiro, quando Sofia estava sentada no corredor do 2º andar, encostada na parede, fazendo sua lição de história. O tema era a ditadura militar.
Ela estava lendo sobre a guerrilha do Araguaia quando ouviu a voz rouca vindo do quarto 7. Mentira! Tudo mentira! Sofia levantou os olhos. A porta estava entreaberta. Ela não deveria entrar. Ela sabia disso, mas a curiosidade foi mais forte. Ela espiou pela fresta. O quarto era pequeno, com uma cama de ferro, um criado mudo de madeira velha, uma cadeira de plástico e uma janela com grades que dava para o pátio interno. O velho estava sentado na cama, de costas para a porta. Ele usava uma camiseta branca surrada e calças de pijama azuis. Sua cabeça era completamente calva e suas mãos tremiam levemente enquanto seguravam algo no colo. Mentira! Ele repetiu mais alto. Não foi assim. Eu estava lá. Eu vi. Sofia deu um passo para dentro. O piso rangeu. O velho virou a cabeça bruscamente, mas seus olhos, cinzentos, turvos pela catarata, não focaram nela. Ele era cego, ela lembrou. Quem está aí? A voz dele era um latido. Se for aquele enfermeiro miserável querendo me dar banho de novo, pode ir embora. Eu ainda sei dar um soco. Não sou o enfermeiro, Sofia disse, sua voz saindo mais fina do que pretendia. Eu sou Sofia, a filha da dona Lúcia, a faxineira. Houve um silêncio longo. O velho inclinou a cabeça como um pássaro avaliando um som novo. A faxineira tem uma filha? Tem, sou eu. E o que você quer? Sofia hesitou. O que ela queria? Eu ouvi o senhor falando sobre a guerrilha do Araguaia. Eu estou estudando isso na escola. O velho soltou um som que poderia ser uma risada ou um rosnado. Estudando, claro. Deixa eu adivinhar. Seu livro diz que foi uma operação de contra-insurgência bem-sucedida, que os guerrilheiros eram terroristas, que as Forças Armadas protegeram a nação. Sofia piscou. Na verdade, meu livro fala dos desaparecidos, das famílias que nunca encontraram os corpos. O velho ficou completamente imóvel. Depois, lentamente, virou-se completamente para ela. Seus olhos cegos pareciam enxergar através dela. Sente aqui, ele disse, batendo na beira da cama. Não era um convite, era uma ordem. Sofia, contra todo o seu bom senso, obedeceu. O que ele segurava no colo, ela percebeu agora, era uma caixa de sapatos velha, amarrada com barbante. Ele a abriu com dedos que, apesar do tremor, se moviam com prática. Dentro havia dezenas, talvez centenas, de envelopes amarelados. Você sabe ler? Ele perguntou. Sei. Alto e claro? Sem gaguejar? Sim, senhor. Ele pegou um envelope do topo da pilha e estendeu para ela. Então, leia. Sofia pegou o envelope. Ele estava endereçado com letra cursiva desbotada. Para a família Rocha, Rua das Acácias, 47, São Paulo. SP. Não havia selo. Nunca foi enviado. Ela abriu o envelope e retirou uma única folha de papel, dobrada com cuidado. A letra era a mesma, mas mais trêmula, como se escrita com pressa. Sofia começou a ler em voz alta. Querida esposa, queridos filhos, estou escrevendo isto sem saber se um dia chegará até vocês. Hoje completam 3 meses desde que entramos na selva. As chuvas não param. Perdemos o sargento Lima ontem para a malária. O capitão diz que estamos perto de encontrar o acampamento guerrilheiro, mas eu não sei se acredito mais nisso. Eu não sei mais em que acreditar. Vocês me fazem falta. Todas as noites, antes de dormir, eu fecho os olhos e imagino a Aninha correndo no quintal, o Pedro brincando com o caminhãozinho, você na cozinha cantando aquela música que eu sempre reclamava. Eu daria tudo para ouvir essa música de novo. Se eu não voltar... A voz de Sofia falhou. Ela olhou para o velho. Ele tinha os olhos fechados, mas lágrimas escorriam pelas rugas fundas de seu rosto. Continue, ele ordenou, a voz rouca. Sofia engoliu seco e continuou. Se eu não voltar, digam aos meus filhos que o pai deles não era um herói, mas tentou ser um homem bom. Digam que cada noite eu rezei por eles. E Maria, meu amor, refaça sua vida.
Não me espere como uma santa esperando um milagre. Eu te liberto de mim. Encontre a felicidade. Foi isso que sempre quis para você. Seu marido que nunca vai te esquecer, Carlos Rocha. O silêncio que se seguiu foi profundo. Sofia segurava a carta com as mãos trêmulas. Ele voltou. Ela finalmente perguntou. O coronel Vicente abriu os olhos. Não. O soldado Carlos Rocha, 23 anos, pai de 2 filhos, desapareceu em 15 de agosto de 1972. Seu corpo nunca foi encontrado. Esta carta nunca foi entregue, assim como as outras 46 que estão nesta caixa. Sofia olhou para a caixa de sapatos como se fosse um caixão. Como o senhor tem essas cartas? O velho estendeu a mão e Sofia, instintivamente, devolveu o envelope. Ele o colocou de volta na caixa com um cuidado reverente. Porque eu era o oficial responsável pela correspondência da unidade. Era meu trabalho censurá-las e enviá-las. Mas quando a operação foi comprometida, quando tudo foi para o inferno e recebemos ordens de apagar tudo, de queimar documentos, de fazer desaparecer qualquer evidência. Ele parou, respirando com dificuldade. Eu escondi as cartas. Guardei todas que pude. Achei que um dia, quando o país voltasse ao normal, eu poderia entregá-las às famílias. Mas o país nunca voltou ao normal. Ele deu um sorriso amargo. Eu me tornei um fantasma também. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O senhor estava lá? No Araguaia? Coronel Vicente Cardoso, Batalhão de Operações Especiais. Eu estava lá quando tudo começou. E estava lá quando tudo terminou. Ele virou o rosto para a janela, embora não pudesse vê-la. Fui declarado morto em combate em 1974. Desaparecido, na verdade. Conveniente para todos. Um oficial morto não pode testemunhar. Mas o senhor não morreu? Não, eu sobrevivi. Me escondi. Vivi nas sombras por décadas. Mudei de nome, de cidade, de vida e guardei estas cartas como penitência. Ele tocou a caixa. 47 homens que nunca voltaram para casa. 47 famílias que nunca souberam a verdade. E eu, o covarde que sobreviveu. Sofia não soube o que dizer. Ela tinha 12 anos. Como você consola um fantasma? Por que está me contando isso? Ela perguntou. O coronel Vicente virou-se para ela novamente. Seus olhos cegos pareciam mais claros agora. Porque você perguntou. Porque você é a primeira pessoa em 40 anos que se importou o suficiente para fazer essa pergunta. E porque... Ele hesitou, algo que Sofia suspeitava que ele raramente fazia. Qual é o seu sobrenome completo, menina? Andrade. Sofia Andrade. Algo aconteceu no rosto do velho. Seus lábios se separaram. Sua mão, que estava sobre a caixa, se fechou num punho. Andrade, ele repetiu como se provando o nome. De Belo Horizonte? Minha mãe é. Eu nasci aqui. E seu avô? Ele era militar? Sofia piscou surpresa. Meu bisavô era. Ele morreu antes de eu nascer. Minha mãe tem uma medalha dele, mas ela nunca soube direito o que aconteceu. Ele também desapareceu. O coronel Vicente ficou completamente imóvel. Então, com mãos trêmulas, ele mergulhou na caixa de sapatos. Ele sabia exatamente onde procurar, seus dedos se movendo com a memória de décadas. Ele retirou um envelope do fundo, separado dos outros por um elástico vermelho. Leia o nome, ele ordenou, estendendo o envelope. Sofia pegou. A tinta estava quase apagada, mas ela conseguiu decifrar. Para a família Andrade, Rua Tupinambás, 129, Belo Horizonte, MG. Seu coração parou. Abra, disse o coronel. Com dedos trêmulos, Sofia abriu o envelope. A carta dentro estava escrita na mesma letra cursiva das outras, mas havia algo mais. Uma fotografia pequena, em preto e branco, de um homem jovem de uniforme, sorrindo para a câmera. Ele tinha os mesmos olhos dela. A mesma sobrancelha arqueada.
Sofia começou a ler, mas sua voz era apenas um sussurro agora. Querida esposa Teresa, querida filha Lúcia, se vocês estão lendo isso, é porque eu não consegui cumprir minha promessa de voltar. Não sei mais onde estou. A selva engoliu todos nós, mas eu quero que vocês saibam, cada dia longe de vocês foi um dia de arrependimento. Eu não deveria ter aceitado essa missão, eu deveria ter escolhido vocês. Lucinha, minha pequena, você tinha apenas 5 anos quando parti. Você deve estar maior agora. Seja forte, seja mais forte do que seu pai foi. E lembre-se, a honra não está em obedecer ordens cegas. A honra está em saber quando dizer não. Amo vocês além das palavras. João Andrade. As lágrimas de Sofia caíram na carta. Ela olhou para o coronel Vicente, que tinha o rosto virado para o teto, como se orasse. Meu bisavô, ela sussurrou. Esta é a carta do meu bisavô. Soldado João Andrade, o coronel disse, sua voz quebrando. Um bom homem. Um dos melhores. Ele morreu tentando salvar 3 companheiros de uma emboscada. Eu estava lá, eu o vi cair, e eu guardei esta carta por 40 anos, esperando que um dia, de alguma forma, ela chegasse à família dele. Ele estendeu a mão e encontrou a de Sofia. E agora você está aqui. Sofia não conseguia parar de chorar. Ela olhou para a fotografia, para o sorriso de um homem que ela nunca conheceu, mas cujo sangue corria em suas veias. Minha mãe nunca soube o que aconteceu com ele, ela disse. Minha avó morreu sem saber. A gente só tinha a ausência. Agora vocês têm a verdade, o coronel disse. E mais do que isso, vocês têm a prova de que ele amava vocês até o último momento. Naquele instante, no pequeno quarto 7 do Asilo Municipal São Vicente de Paulo, 2 pessoas que não tinham nada em comum, uma menina de 12 anos e um velho cego perseguido por fantasmas, encontraram algo que ambos procuravam sem saber. Uma conexão. Um propósito. Senhor Vicente, Sofia disse, limpando as lágrimas, posso voltar amanhã para ler mais cartas? O coronel Vicente sorriu. Era um sorriso pequeno, quebrado, mas real. Pode, e meu nome é Vicente apenas. Eu não mereço mais a patente. Eu acho que merece, Sofia disse, porque o senhor guardou essas cartas. O senhor não esqueceu deles. Não, ele disse suavemente. Eu nunca esqueci. E foi assim que começou o ritual. Toda tarde, depois da escola, Sofia ia até o quarto 7. Ela lia uma carta, às vezes 2. O coronel ouvia e depois contava as histórias dos homens que escreveram aquelas palavras. Soldado Carlos, que cantava ópera no chuveiro. Sargento Paulo, que fazia truques de mágica com cartas de baralho. Cabo Henrique, que desenhava pássaros em seu diário. Sofia fazia perguntas, o coronel respondia, e lentamente a caixa de sapatos foi se esvaziando enquanto cada carta era lida, cada nome era lembrado, cada fantasma recebia sua voz de volta. Mas havia uma carta que o coronel nunca deixava Sofia ler. Ela estava no fundo da caixa, em um envelope lacrado com cera vermelha. Sempre que Sofia perguntava sobre ela, o coronel desviava o assunto. Aquela não é para ser lida ainda, ele dizia. Quando for a hora certa, você vai saber. Sofia não insistia. Ela aprendeu que o coronel Vicente tinha seus segredos, suas dores que nem décadas podiam apagar. E ela respeitava isso. Mas o tempo, como sempre, cobra seu preço. E a paz frágil que Sofia e o coronel construíram estava prestes a ser estilhaçada. Era uma quinta-feira como qualquer outra, 9 meses depois da primeira carta. Sofia estava no corredor, guardando seus cadernos na mochila, preparando-se para ir ao quarto 7. Sua mãe, Lúcia, estava logo ali, esfregando o piso com a expressão cansada de sempre. Vai visitar o senhor Vicente? Lúcia perguntou. Ela havia descoberto as visitas há meses, mas não proibiu. Ela via a mudança em Sofia. A filha que antes era tímida, agora falava com mais confiança, tinha um propósito.
E Lúcia, que sabia o peso de uma vida sem propósito, não teve coragem de tirar isso dela. Vou. Hoje vamos terminar as cartas do grupo do Sargento Mendes. Lúcia assentiu. Não demore. Preciso sair às 6 hoje. Tenho reunião com o síndico do prédio. Ela não disse, mas Sofia sabia. Era sobre o atraso no aluguel. Sofia subiu as escadas 2 degraus de cada vez. Ela virou no corredor do segundo andar e parou. A porta do quarto 7 estava aberta, mas não entreaberta como sempre, escancarada. E a cama estava vazia. Não apenas vazia, desmontada. O colchão estava enrolado contra a parede. O criado mudo estava limpo, sem a caixa de sapatos. A cadeira tinha sumido. Era como se o Coronel Vicente nunca tivesse existido. Não! Sofia sussurrou. Ela entrou correndo no quarto. Senhor Vicente! Senhor Vicente! Sofia! A voz de Dona Irene veio do quarto ao lado. A senhora estava na porta, usando seu roupão florido, os olhos vermelhos. Sofia, querida, ele foi transferido esta manhã. Transferido? Para onde? O pânico subia na garganta de Sofia. Por quê? Eu não sei. Os homens do diretor Márcio vieram cedo. Disseram que ele precisava de cuidados especializados. Levaram ele e todas as coisas dele. Eu tentei perguntar, mas... Dona Irene limpou os olhos. Ele me pediu para te dar um recado. Disse para você não esquecer das cartas. Que a verdade está nas cartas. Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O Coronel Vicente, o homem que havia se tornado seu avô de coração, que carregava os fantasmas de 47 soldados, que guardou a carta de seu bisavô por décadas, tinha sumido. Como fumaça. Como todos os outros. Ela estava prestes a desabar ali mesmo no corredor vazio, quando um som novo ecoou pelo asilo. Um som que fez Dona Irene empalidecer e Sofia virar a cabeça bruscamente. Botas. Não o arrastar dos chinelos dos idosos, não o squeak dos tênis dos enfermeiros, mas o bater firme, ritmado, implacável de botas militares polidas em piso de cerâmica. O asilo inteiro pareceu congelar. Sofia desceu as escadas lentamente, seu coração batendo como um tambor. No final da escada ela viu. A porta de entrada do asilo estava aberta. Do lado de fora, o sol da tarde criava silhuetas, e 3 figuras entravam. Não eram 4, não eram 5. Eram exatamente 3 oficiais militares em uniforme completo de gala, caque impecável, boinas pretas, insígnias brilhando no peito. E à frente deles, um homem mais velho, cabelos completamente brancos, costas ainda retas como ferro, usando um terno civil escuro, mas com uma postura que gritava décadas de comando. Ele tinha um distintivo pequeno na lapela, a estrela de general da reserva. O diretor Márcio apareceu correndo da sua sala, quase tropeçando nos próprios pés. General Braga, senhor, que honra inesperada! Se tivéssemos sabido que o senhor viria, teríamos preparado... Onde está ele? A voz do general cortou o ar como uma lâmina. Não era alto. Não precisava ser. Era o tipo de voz que homens obedeciam por instinto. Onde está o coronel Vicente Cardoso? O diretor Márcio gaguejou. Senhor, o residente Vicente foi transferido esta manhã para uma instalação mais apropriada. Suas condições de saúde exigiam... Quem autorizou a transferência? Um dos oficiais, um homem negro de ombros largos, deu um passo à frente. Havia 3 estrelas em seu ombro. Major. Eu tenho autonomia administrativa para... Responda à pergunta. O general ordenou. Quem autorizou? O diretor Márcio estava suando. Foi uma decisão interna, baseada no melhor interesse do residente e... Mentira! A palavra caiu como uma sentença. O general se virou para os oficiais. Sargento Abreu, cheque os registros de transferência. Capitão Fonseca, verifique os documentos de saúde do coronel Vicente dos últimos 6 meses. Eu quero saber quem deu essa ordem e por quê.
Sim, senhor. Os dois oficiais se moveram com precisão militar. Foi então que o general notou Sofia. Ela estava no final da escada, congelada, observando tudo. Seus olhos encontraram os dela. Olhos cinzentos, duros, mas não cruéis. Olhos que viram muita coisa na vida. Você, o general disse, caminhando até ela. Sofia quis recuar, mas suas pernas não respondiam. Ele parou na frente dela e, para sua surpresa, se ajoelhou para ficar na altura dela. Qual é o seu nome? Sofia, ela conseguiu dizer. Sofia Andrade. Algo passou pelo rosto do general. Surpresa. Reconhecimento. Andrade, ele repetiu. Você é a menina que lia as cartas para ele. Não era uma pergunta, era uma confirmação. Sofia assentiu, sua voz voltando. Como o senhor sabe? O general se levantou e retirou algo do bolso interno do paletó. Era um envelope branco, novo, com o nome dela escrito com letra trêmula, mas determinada. A letra do coronel Vicente. Por quê? O general disse, entregando o envelope a ela. Ele me enviou isso há 3 dias e me disse que quando algo acontecesse com ele, porque ele sabia que algo ia acontecer, eu deveria vir aqui, encontrar você e terminar o que ele começou. Sofia pegou o envelope com mãos trêmulas. Ela olhou para o general, para os 3 oficiais que agora voltavam das salas administrativas, para o diretor Márcio, que parecia prestes a ter um colapso. O que ele começou? Ela perguntou. O general olhou para ela com uma expressão que misturava respeito e tristeza. A verdade, Sofia Andrade. Ele começou a verdade, e agora nós vamos terminá-la. Naquele momento, no saguão de um asilo municipal esquecido em Belo Horizonte, a filha de uma faxineira percebeu que os 9 meses lendo cartas para um velho cego não foram apenas um ato de bondade. Foram o início de algo muito maior. Algo que pessoas poderosas queriam enterrado. Algo que valia a pena 3 oficiais militares e um general da reserva aparecerem sem aviso. Algo que mudaria tudo. Sofia abriu o envelope que o general lhe entregou. Suas mãos tremiam tanto que quase rasgou o papel. Dentro havia uma única folha com a letra trêmula do coronel Vicente. Mas não era uma carta comum, era uma lista. Leia em voz alta, o general instruiu, sua voz suave, mas firme. Sofia começou a ler. Sofia, se você está lendo isso, então eles me levaram. Eu sabia que esse dia chegaria. Durante 9 meses, você me deu algo que eu não tinha há 4 décadas. Esperança. Mas agora preciso pedir mais uma coisa. As 47 cartas que você leu não eram todas. Existe uma 48ª carta. A mais importante de todas. Ela está escondida onde tudo começou e terminou para mim. Apenas você pode encontrá-la. O general Braga sabe o que fazer. Confie nele como eu confiei. Você é mais forte do que imagina. Vicente. Abaixo da mensagem havia uma sequência de números. 15 Bus 08000-1973. QG7, Setor Delta, 0400 AGERS. Sofia olhou para o general, confusa. O que isso significa? Significa, o general disse, pegando a carta de volta e estudando-a, que o coronel Vicente deixou instruções específicas. E que temos muito trabalho pela frente. Ele se virou para o diretor Márcio, que ainda estava parado ali, pálido como um fantasma. Diretor, precisamos de uma sala privada, agora. Minha sala está à disposição, general. Não, uma sala onde não haja escutas, câmeras ou interrupções. O major negro, que Sofia agora sabia se chamar Abreu, deu um meio sorriso. A sala de arquivos antigos no porão serve, senhor. O general assentiu. Perfeito. Sargento Abreu, Capitão Fonseca, assegurem o perímetro. Ninguém entra ou sai deste asilo até que eu diga. Diretor Márcio, convoque todo o staff administrativo. Quero ver os registros de transferência do coronel Vicente, as autorizações, tudo.
Mas, general, isso é irregularíssimo. O senhor não tem autoridade para... O general se aproximou do diretor. Ele não levantou a voz. Não precisou. Diretor Márcio Silva, você transferiu ilegalmente um oficial militar da reserva sem autorização do Comando Militar do Leste. Isso é crime federal. Então, ou você coopera agora, ou eu faço uma ligação para a Polícia Federal e você explica para eles por que achou que tinha autoridade para fazer isso. Ele pausou. Sua escolha. O diretor Márcio engoliu seco. Vou buscar os arquivos. Foi quando Lúcia apareceu no saguão. Ela havia ouvido a comoção, tinha visto os militares e agora via sua filha no centro de tudo. Seu rosto estava lívido. Sofia! Ela correu até a filha e a puxou para perto. O que está acontecendo? O que você fez? Eu não fiz nada, mãe. Eu só... A senhora é Lúcia Andrade? O general interrompeu, sua voz suave, mas cheia de autoridade. Lúcia abraçou Sofia mais forte. Sou. E essa é minha filha. Ela não tem nada a ver com o fato de que seu avô, o soldado João Andrade, foi um dos homens mais corajosos que serviram neste país. O general deu um passo à frente. Ou com o fato de que o coronel Vicente Cardoso guardou a última carta dele por 40 anos, esperando que algum dia chegasse a família certa. Lúcia piscou confusa. Meu avô? Como o senhor sabe sobre... Por quê? O general disse gentilmente. Eu também estava lá. Guerrilha do Araguaia, 1973. Eu era um jovem tenente. Vicente era meu comandante. E seu avô, João Andrade, me salvou a vida 2 dias antes de morrer. O silêncio que caiu no saguão era tão espesso que Sofia podia senti-lo nos pulmões. Lúcia olhou para o general, para Sofia, de volta para o general. Isso é verdade? A voz de Lúcia era apenas um sussurro. O general retirou algo do bolso. Era uma medalha antiga, levemente manchada. Ele me deu isso quando estávamos cercados. Disse, se eu não sair daqui, entregue isso à minha filha Lúcia. Diga a ela que o pai dela a amava mais do que tudo. Eu guardei essa medalha por 42 anos, esperando encontrar você. Lúcia pegou a medalha com mãos trêmulas. Era a mesma que ela tinha em casa, gêmea. Seu pai tinha 2. Uma para ele, uma para ela. As lágrimas começaram a cair. Eu tinha 5 anos, ela sussurrou. Eu mal me lembro dele. Só lembro dele me colocando para dormir uma noite cantando uma canção. E depois ele sumiu. Minha mãe esperou até morrer, esperando notícias. E nunca vieram, porque a operação foi apagada dos registros, o general disse. Todos os homens que desapareceram ali foram declarados ausentes sem licença ou simplesmente riscados das listas, como se nunca tivessem existido. Vicente guardou as cartas como prova, como testemunho. E agora... Ele olhou para Sofia. Agora sua filha descobriu isso. E há pessoas que não querem que essa verdade venha à tona. Que pessoas? Sofia perguntou. Foi o Major Abreu quem respondeu. Ele havia voltado da varredura do prédio. Pessoas que ainda estão vivas, pessoas que deram ordens no Araguaia e que agora ocupam posições de poder. Políticos, empresários, generais reformados. A guerra do Araguaia é um segredo que muita gente quer manter enterrado. E o senhor Vicente? Lúcia perguntou. Onde ele está? Está seguro? O general trocou um olhar com o Major Abreu. Nós estamos tentando descobrir. A transferência foi feita por uma empresa privada de ambulâncias, sem documentação adequada, o que significa que foi não oficial. Sequestro, o capitão Fonseca disse entrando no saguão. Ele era um homem mais jovem, talvez 30 e poucos anos, com uma cicatriz no queixo. Checamos as câmeras do estacionamento. A ambulância não tinha placas visíveis. Profissional. Sofia sentiu o medo subir pela garganta. Eles levaram ele. Levaram o senhor Vicente.
Por causa das cartas? Por causa do que está naquela 48ª carta. O general corrigiu. Vicente mencionou algo para mim 3 dias atrás, quando me enviou aquele envelope. Ele disse que havia uma última carta, uma carta que ele nunca me mostrou, uma carta que provava quem realmente deu as ordens de execução no Araguaia. Nomes, datas, assinaturas, tudo. E onde está essa carta? Lúcia perguntou. O general olhou para o papel com os números. É isso que precisamos descobrir. Vicente deixou um código. 15-08-1973, QG7, setor Delta, 0400 horas. Ele sempre foi meticuloso. Cada número, cada letra significa algo. Sofia olhou para os números. Sua mente, treinada por meses lendo cartas antigas, começou a processar. 15 de agosto de 1973. Isso é uma data. A data da pior emboscada da operação. O general confirmou. Perdemos 23 homens naquele dia. Foi o dia em que seu bisavô morreu, Sofia. QG7, Sofia continuou. Quartel-General 7? Havia 7 bases temporárias na Operação Araguaia. A QG7 era a principal, onde o Comando Central operava. O Major Abreu apontou para o mapa mental. Ficava perto de Xambioá, no Tocantins. Setor Delta, o capitão Fonseca acrescentou. A selva era dividida em setores. Delta era o mais perigoso, onde os guerrilheiros tinham mais força. E 04 horas, o general terminou. 4 da manhã, a hora em que tudo aconteceu. Sofia olhou para eles. Então a carta está lá? Na antiga QG7? Se ainda existir algo, o general disse. Depois da operação, todas as bases foram desmontadas, queimadas, apagadas. Mas Vicente era esperto. Se ele escondeu algo, escondeu onde ninguém pensaria em procurar. Então precisamos ir para lá, Sofia disse, sua voz firme. Sofia, não. Lúcia segurou o braço da filha. Isso é perigoso. Você ouviu o que eles disseram. Há pessoas tentando esconder isso. Pessoas que sequestraram o senhor Vicente. Exatamente, mãe. Por isso precisamos encontrar essa carta, para protegê-lo. Sua filha está certa, o general disse. Mas ela não vai sozinha. Nós vamos com ela. Absolutamente não, Lúcia disse, sua voz dura. Ela tem 12 anos, é uma criança. O general se ajoelhou novamente, ficando na altura de Lúcia. Eu sei, e eu entendo seu medo. Mas, Lúcia, sua filha é a única pessoa que o coronel Vicente confiou com isso. Ele deixou as coordenadas para ela. Não para mim, para ela. Há uma razão para isso. Que razão? Porque ela é uma Andrade. Porque ela carrega o sangue de João Andrade, um dos homens mais honrados que já conheci. E porque... Ele hesitou. Porque, às vezes, a única maneira de proteger alguém é deixá-los lutar. Lúcia olhou para a filha. Sofia tinha lágrimas nos olhos, mas seu queixo estava erguido, determinado. Era a mesma expressão que Lúcia via em fotos antigas de seu avô. Se ela for, Lúcia disse finalmente, eu vou junto. O general assentiu. Eu não esperaria nada menos, mas precisamos nos mover rápido. Quem quer que tenha levado Vicente vai perceber que ele não tem a carta. E quando perceberem, vão vir atrás de quem pode encontrá-la. Nós, Sofia disse, vão vir atrás de nós. Sim, por isso vocês estão sob proteção militar a partir de agora. Major Abreu, organize transporte. Saímos para Xambioá em 2 horas. Capitão Fonseca, entre em contato com o comando do Tocantins. Precisamos de uma equipe de segurança local. Espere, uma nova voz interrompeu. Era Dona Irene, que havia descido as escadas silenciosamente. Ela estava segurando algo contra o peito. Antes de vocês irem, precisam saber de algo. O general se virou. A senhora é? Irene Campos, enfermeira aposentada do Exército. Trabalhei no Hospital Militar de Brasília nos anos 70. Ela deu um passo à frente, seus olhos fixos no general. E eu sei quem você é, General Lucas Braga. Você era o tenente que trouxe os feridos do Araguaia.
Eu cuidei de você quando você foi baleado em 1974. O general piscou, surpreso. Enfermeira Campos, eu não esqueci. A senhora salvou minha perna. E você salvou muitas vidas trazendo os homens de volta, Dona Irene disse. Mas há algo que nunca te contei. Algo que Vicente me fez jurar que só revelaria se algo acontecesse com ele. Ela estendeu o que estava segurando. Era um pequeno diário, encadernado em couro marrom, desgastado pelo tempo. Vicente me deu isso há 6 meses, Dona Irene explicou. Ele disse, se eles vierem me buscar, dê isso à menina Andrade. Ela vai saber o que fazer. Sofia pegou o diário com reverência. Na capa, gravado em letras desgastadas, estava escrito Diário de Campo Coronel Vento Cardoso, 1972-1974. Ele manteve um diário? O Major Abreu perguntou incrédulo. Isso era expressamente proibido. Exatamente por isso que ele fez, Dona Irene disse. Porque sabia que se algo desse errado, se a história fosse apagada, teria que haver algum registro, alguma prova. Sofia abriu o diário. As páginas estavam cheias de anotações, datas, nomes, coordenadas. Era um registro meticuloso de tudo o que aconteceu no Araguaia. E no final do diário, em uma página dobrada, havia um mapa desenhado à mão. É a localização da QG7, o general murmurou estudando o mapa. Mas há algo marcado aqui. Uma cruz, com as iniciais JA. Sofia sentiu seu coração apertar. João Andrade, meu bisavô. É onde ele está enterrado, Dona Irene disse suavemente. Vicente nunca esqueceu, ele marcou o local exato, e se eu entendo corretamente o que ele planejava... Ela olhou para Sofia. Há 48 a carta está enterrada com seu bisavô. O silêncio foi quebrado por Lúcia, que soluçou. Sofia a abraçou forte, sentindo as lágrimas da mãe molharem seu cabelo. Tudo esse tempo, Lúcia sussurrou. Minha mãe procurou, eu procurei. Nunca soubemos onde ele estava. E agora... Agora vocês sabem, o general disse. E vamos trazê-lo para casa, da maneira certa, com honra. Mas primeiro, o capitão Fonseca interrompeu, segurando um celular. Temos um problema. Acabei de receber um alerta. Um mandado de busca e apreensão foi emitido contra este asilo, ordem judicial, assinada pelo juiz federal Roberto Vasconcelos. Vasconcelos, o general cuspiu o nome. Eu conheço esse nome, filho do coronel Vasconcelos. Ele estava no comando durante o Araguaia. E agora está tentando enterrar as evidências. O Major Abreu concluiu. Quanto tempo temos? A ordem foi emitida há 20 minutos. A Polícia Federal pode estar aqui a qualquer momento. O general tomou uma decisão instantânea. Mudança de planos, não temos 2 horas. Saímos agora. Lúcia, Sofia, peguem apenas o essencial. Vocês têm 5 minutos. E o diretor Márcio? O capitão Fonseca perguntou. Ele pode falar. Ele vai falar de qualquer jeito, o general disse. Mas podemos atrasar isso. Major, coloque o diretor em custódia protetora. Diga que é por sua própria segurança. Entendido. Sofia fechou o diário e olhou para a Dona Irene. Por que o senhor Vicente confiou nisso à senhora? Dona Irene sorriu tristemente. Porque há muito tempo, em 1974, eu tratei de um jovem soldado que estava morrendo. Ele me deu uma carta para enviar à família. Mas quando a operação foi classificada, me proibiram. A carta foi confiscada. Eu nunca perdoei a mim mesma por isso. Ela tocou o ombro de Sofia. Vicente sabia disso. Ele me deu uma chance de corrigir meu erro. Agora estou dando essa chance a você. Não deixe esses homens serem esquecidos de novo. Não vou, Sofia prometeu. 5 minutos depois, Sofia e Lúcia estavam em um SUV militar, com o general no banco do passageiro e o Major Abreu dirigindo. O capitão Fonseca seguia em outro veículo com equipamentos e suprimentos. Dona Irene ficou para trás, prometendo cuidar dos outros residentes e esquecer detalhes se alguém perguntasse.
Enquanto o SUV acelerava pelas ruas de Belo Horizonte em direção à rodovia, Sofia olhou pela janela. O asilo São Vicente de Paulo foi ficando menor na distância. Em algum lugar naquela cidade, o coronel Vicente estava sendo mantido contra sua vontade. E em algum lugar, a 1.500 quilômetros ao norte, em uma selva que engoliu segredos há décadas, esperava a resposta. General, Sofia perguntou, o senhor realmente acha que vamos encontrar a carta? O general se virou para olhá-la. Eu acho que Vicente não deixaria você fazer essa jornada se não houvesse algo para encontrar. Ele era muitas coisas, mas nunca foi cruel. Se ele disse que a carta está lá, está. E se encontrarmos, o que fazemos com ela? Entregamos para a imprensa, para o Ministério Público, para todo mundo que precisa saber. Tornamos impossível enterrar de novo. E o senhor Vicente? O general ficou em silêncio por um momento. Vamos encontrá-lo, Sofia. Eu prometo. A viagem seria longa. Belo Horizonte a Xambioá, via Brasília, eram quase 1.700 quilômetros. Mesmo com o veículo militar e estradas livres, levariam pelo menos 20 horas. 20 horas, durante as quais muita coisa poderia dar errado. Mas enquanto o SUV cortava a noite, com Lúcia dormindo no banco de trás e Sofia estudando o diário do coronel Vicente à luz de uma lanterna, uma coisa ficou clara. Havia sido colocado em movimento algo que não poderia ser parado. Uma verdade, 42 anos enterrada, estava prestes a ver a luz do dia. E Sofia Andrade, a menina de 12 anos que começou simplesmente lendo cartas para um velho solitário, estava no centro de tudo. Ela virou a página do diário e encontrou uma entrada específica. 15 de agosto de 1973. A letra de Vicente estava irregular, manchada pelo que parecia ser lama ou sangue. Hoje perdemos Andrade, bom homem, melhor pai. Morreu cobrindo a retirada de 3 soldados. Consegui recuperar o corpo. Dei a ele um enterro decente, mesmo que não possa marcar o local oficialmente. Mas marquei, para que um dia, se Deus quiser, sua família possa encontrá-lo. Coordenadas 6 de 26, S48 de 39, setor Delta, sob a grande Sumaúma com 3 troncos, 3 metros a leste, 2 metros de profundidade. Ele merece paz. Ele merece ser lembrado. E um dia vou garantir que seja. Sofia sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Ela tocou as palavras escritas havia tanto tempo atrás por um homem que ela tinha aprendido a amar como avô. Senhor Vicente, ela sussurrou para a noite que passava pela janela, eu vou terminar o que o senhor começou. Eu prometo. E em algum lugar, em um quarto escuro, onde um velho cego estava sendo mantido prisioneiro, o coronel Vicente Cardoso sorriu. Porque ele sabia. Sabia que havia escolhido a pessoa certa. Sabia que a verdade, depois de tanto tempo nas sombras, finalmente encontraria seu caminho para a luz. A jornada havia apenas começado. E nada, nem mesmo os fantasmas do passado ou os poderosos do presente, poderia impedi-la agora. A viagem de Belo Horizonte a Xambioá deveria ter levado 20 horas. Levou 17. O Major Abreu dirigia como um homem em missão, parando apenas para combustível e trocas de motorista. Sofia dormiu em intervalos irregulares, sempre acordando com fragmentos de sonhos onde seu bisavô caminhava pela selva, carregando cartas que nunca chegavam ao destino. Quando finalmente cruzaram a divisa para o Tocantins, o sol estava nascendo. A paisagem havia mudado completamente. As montanhas de Minas deram lugar ao cerrado infinito. Depois, a transição para a Amazônia. Árvores gigantescas se erguiam como sentinelas silenciosas de um passado que se recusava a morrer. Estamos chegando, o general anunciou, estudando o GPS militar no painel. Xambioá fica a 40 quilômetros. De lá, seguimos para as coordenadas que Vicente marcou. Sofia olhou pela janela. A estrada era estreita, cercada por vegetação densa.
Era difícil imaginar que ali, décadas atrás, tinha acontecido uma guerra secreta. Uma guerra que o Brasil tentou esquecer. General, ela perguntou, por que ninguém nunca contou a verdade sobre o que aconteceu aqui? O general ficou em silêncio por um longo momento. Quando respondeu, sua voz estava pesada. Porque a verdade era inconveniente. Porque admitir o que foi feito aqui significaria abrir processos, investigações, reconhecer crimes. E as pessoas que deram as ordens, muitas delas ainda estão vivas, ainda têm poder, ainda têm medo. Medo de quê? Já faz tanto tempo. Medo da justiça. O capitão Fonseca respondeu do outro veículo via rádio. Não existe prescrição para crimes contra a humanidade. Se a verdade completa sair, se houver provas documentadas, nomes, ordens escritas, muita gente vai para a cadeia. Gente velha, gente rica, gente importante. Lúcia, que havia acordado, segurou a mão da filha. E o Vicente guardou essas provas durante todos esses anos. Ele guardou mais do que provas, o general disse. Ele guardou memórias, nomes de homens que morreram aqui e foram apagados dos registros. Famílias que nunca tiveram um corpo para enterrar. Uma certidão de óbito, uma pensão militar, nada, como se seus pais, maridos, filhos nunca tivessem existido. Como meu avô, Lúcia sussurrou. Como seu avô, o general confirmou. João Andrade foi listado como desertor. Abandonou o posto, diziam os registros oficiais. Sua família não recebeu nada, nem mesmo a dignidade de saber a verdade. Sofia sentiu uma raiva quente subindo pelo peito. Isso é horrível. É, o general concordou. Por isso estamos aqui, para corrigir isso, finalmente. O SUV entrou em Xambioá quando o sol já estava alto. Era uma cidade pequena, pouco mais de 10.000 habitantes, com ruas de terra vermelha e casas simples. O capitão Fonseca os levou direto para um pequeno posto da polícia militar, onde os esperava um grupo de 4 soldados locais. General Braga, um sargento mais velho, cumprimentou com uma continência impecável. Sargento Tavares, senhor, recebemos suas instruções. Equipamento está pronto. Quantas pessoas sabem que estamos aqui? Apenas minha equipe, senhor. 4 homens de confiança. Todos veteranos. Bom, precisamos de discrição absoluta. Alguma movimentação incomum na região? O sargento Tavares trocou um olhar com um de seus homens. Na verdade, sim. Ontem à noite, um helicóptero particular pousou na fazenda dos Marinho, a 15 quilômetros daqui. Ninguém sabe quem veio nele, mas a fazenda está cercada de seguranças privados desde então. Marinho, o general murmurou. Esse nome é familiar. Deveria ser, o capitão Fonseca disse, checando algo em seu tablet. Deputado federal Augusto Marinho, ex-capitão do Exército. Serviu no Araguaia em 1973. O quebra-cabeça começou a se formar na mente de Sofia. Eles sabem que estamos vindo. Provavelmente, o general admitiu. O mandado judicial em Belo Horizonte não era apenas para confiscar evidências. Era para nos rastrear, ver para onde íamos. Então eles vão tentar nos parar, Lúcia disse, sua voz tensa. Vão tentar, o major Abreu corrigiu, verificando sua arma. Não vão conseguir. O sargento Tavares limpou a garganta. General, com todo respeito, se vamos entrar na selva, precisamos sair agora. Em 2 horas começa a chuva da tarde, e na estação úmida a selva fica intransitável. Quanto tempo até as coordenadas? De carro, 30 minutos até o ponto de entrada. Depois, 2 horas a pé pela mata, terreno difícil. O general olhou para Sofia e Lúcia. Vocês estão preparadas para isso? Sofia pensou no coronel Vicente sozinho em algum lugar, sendo mantido prisioneiro. Pensou nas 47 cartas que havia lido, nas vozes de homens que nunca voltaram para casa.
Pensou no bisavô que nunca conheceu, enterrado em uma selva há décadas, esperando que alguém o lembrasse. Estou, ela disse, sua voz firme. Lúcia olhou para a filha, viu a determinação ali e assentiu. Nós estamos. 30 minutos depois, 2 veículos militares pararam na beira de uma estrada de terra que não levava a lugar nenhum. À frente deles, a selva se erguia como uma parede verde impenetrável. O calor era sufocante, a umidade grudava na pele como uma segunda camada. O sargento Tavares distribuiu equipamentos, cantis de água, facões, repelente, rádios portáteis. Sofia recebeu uma mochila leve e botas que eram grandes demais para ela, mas que teriam que servir. Fiquem sempre na trilha, o sargento instruiu. Não se separem do grupo. Se virem qualquer cobra, não se movam. Avisem, e se ouvirem barulho de motor ou helicóptero, se abaixem e fiquem em silêncio. Está esperando problemas? Lúcia perguntou. Sempre espero problemas na selva, senhora. É assim que se sobrevive. A caminhada começou. O Major Abreu liderava, seguido por 2 soldados locais. Depois vinham Sofia e Lúcia, com o general ao lado delas. O capitão Fonseca e os outros 2 soldados fechavam a retaguarda. Os primeiros 15 minutos foram relativamente fáceis. Havia uma trilha, provavelmente usada por caçadores locais. Mas então, a trilha desapareceu, engolida pela vegetação. O Major Abreu começou a usar o facão, abrindo caminho através de cipós, galhos baixos e plantas com espinhos que pareciam vivos. Sofia sentiu a selva ao seu redor como uma presença viva. Sons de animais que ela não conseguia identificar. O farfalhar constante de coisas se movendo na mata. O calor que roubava cada gota de energia. E sempre, sempre, a sensação de que estavam sendo observados. General, o capitão Fonseca chamou pelo rádio. Temos companhia. Rastreamento térmico mostra 6 assinaturas a 200 metros atrás de nós. Armados? Presumo que sim. Velocidade? Seguindo no nosso ritmo, mantendo distância. O general não pareceu surpreso. Eles querem ver onde vamos. Deixe-os seguir. Mas mantenha vigilância. Sofia olhou para trás, mas viu apenas verde. Verde em todas as direções. Quem são eles? Seguranças privados da Fazenda Marinho, provavelmente, o general disse. Ou talvez militares reformados contratados especificamente para nos parar. De qualquer forma, não são amigos. Mais 40 minutos de caminhada brutal. Sofia sentiu bolhas se formando em seus pés. Sua camiseta estava encharcada de suor. Lúcia, ao seu lado, respirava com dificuldade, mas não reclamou nenhuma vez. Aqui! O Major Abreu anunciou de repente. Grande suma-uma com 3 troncos. É aqui. Sofia olhou para cima. A árvore era gigantesca, provavelmente com séculos de idade. Seus 3 troncos se dividiam logo acima do chão, formando uma espécie de tripé natural. Era impossível não vê-la. Vicente havia escolhido bem o marco. 3 metros a leste, 2 metros de profundidade. O general recitou do diário. Comecem a cavar. Os soldados tiraram pás compactas das mochilas. O sargento Tavares usou uma bússola para determinar a direção exata. Aqui! Ele marcou um X no chão com o pé. Eles começaram a cavar. O solo era duro, compactado por anos de chuvas e vegetação. Mas a cada pasada, Sofia sentia que estavam mais perto de seu bisavô, mais perto da verdade. General, o capitão Fonseca alertou seu tom urgente. As assinaturas térmicas pararam a 100 metros. Eles estão se posicionando. Formação tática. Quantos agora? 8, 2 acabaram de chegar, provavelmente pelo mesmo caminho que usamos. O general olhou para o buraco. Eles tinham cavado 1 metro. Faltava mais 1. Quanto tempo precisamos? 15 minutos, talvez, o Major Abreu estimou, cavando furiosamente. Não temos 15 minutos, o capitão Fonseca disse.
Eles estão se movendo, aproximando. Formem perímetro defensivo, o general ordenou. Protejam os civis. Ninguém atira a menos que ataquem primeiro. Entendido? Senhor! Os soldados se posicionaram em um círculo ao redor da árvore, armas prontas, mas apontadas para baixo. Sofia e Lúcia se agacharam ao lado do buraco. O Major Abreu continuou cavando, mais rápido agora, o suor escorrendo de seu rosto. Veja o movimento, um dos soldados chamou. 11 horas. Confirmado. 3 contatos, armados com rifles. O general deu um passo à frente, colocando-se entre os soldados e a ameaça que se aproximava. Se identificem, ele gritou na direção da selva. Por um momento, apenas silêncio. Depois, uma voz respondeu. Era calma, culta, acostumada a ser obedecida. General Braga, há quanto tempo? Um homem emergiu da vegetação. Ele tinha cerca de 70 anos, cabelos grisalhos bem cortados, vestia roupas de caça-caras, mas práticas. Atrás dele, 6 homens em roupas táticas pretas, armados com fuzis automáticos. Deputado Marinho, o general cumprimentou, sua voz gelada. Devo dizer que não estou surpreso. O deputado Marinho deu um sorriso sem humor. Nem eu. Quando soube que você estava fazendo perguntas sobre o velho Vicente, soube que era questão de tempo. Sempre foi teimoso, Braga. Mesmo quando jovem. E você sempre foi um covarde. Mesmo quando dava as ordens, o sorriso de Marinho desapareceu. Cuidado com suas acusações, general. Você pode estar reformado, mas ainda pode ser processado por difamação. Não é difamação se é verdade. E nós dois sabemos que é. Marinho deu de ombros. Não importa. Vocês vão parar de cavar. Vão sair da minha propriedade. E vão esquecer essa cruzada idiota de desenterrar o passado. Esta não é sua propriedade, o capitão Fonseca contestou, checando o GPS. Estamos em terra federal, território da União. Detalhes técnicos, Marinho descartou. O ponto é, vocês não vão encontrar nada aqui, e mesmo que encontrem, não vão sair da selva com isso. Está nos ameaçando? O Major Abreu perguntou, sua mão movendo-se discretamente para a arma. Estou afirmando fatos. Vocês estão sozinhos, na selva, longe de qualquer ajuda. Acidentes acontecem. Foi quando Sofia se levantou. Ela não planejou, simplesmente aconteceu. Ela deu um passo à frente, colocando-se ao lado do general. Nós não estamos sozinhos, ela disse, sua voz clara e firme, apesar do medo que sentia. Todo mundo sabe que estamos aqui. A dona Irene sabe. Os outros residentes do asilo sabem. Se alguma coisa acontecer conosco, todos vão saber quem foi. Marinho olhou para ela como se estivesse vendo um inseto. E quem é você, criança? Sofia Andrade, bisneta do soldado João Andrade. O homem que o senhor ajudou a matar. O silêncio que caiu foi absoluto. Até os sons da selva pareceram parar. Marinho ficou pálido. Eu não sei do que você está falando. Sabe sim, Sofia continuou. E agora havia lágrimas em seus olhos, mas sua voz não vacilou. Meu bisavô morreu aqui em 15 de agosto de 1973. E o senhor estava lá. Deu as ordens que o mandaram para uma emboscada. E depois apagou os registros para que minha família nunca soubesse a verdade. Você não pode provar nada disso. Ah, posso, Sofia disse, porque o coronel Vicente guardou tudo. Cada ordem, cada documento, e está tudo na carta que vamos encontrar. Encontrei algo, o Major Abreu gritou do buraco. Todos olharam para baixo. O Major estava segurando algo. Não era apenas um caixão ou ossos. Era uma caixa de metal militar selada, ainda intacta depois de décadas no solo. E presa na tampa, em um saco plástico à prova d'água, estava um envelope. Um único envelope com um selo de cera vermelha ainda intacto. Aguardei 58 a carta. Não, Marinho disse, sua voz agora desesperada. Não pode ser, nós verificamos.
procuramos por anos, como... Porque Vicente era mais esperto do que todos vocês, o general disse, pegando a caixa das mãos do major. Ele enterrou a carta não em um arquivo militar, não em um banco, mas com um amigo, com um herói, onde vocês nunca pensariam em procurar. O general entregou o envelope para Sofia. Isso pertence a você. É a voz do seu bisavô e de todos os outros que morreram aqui. Sofia pegou o envelope com mãos trêmulas. Ela quebrou o selo com cuidado e retirou a carta. Era diferente das outras. Não era uma carta para uma família. Era um relatório, datilografado, oficial, com selos militares. E no topo, em letras claras, Operação Marajoara, ordens de eliminação confidencial. Sofia começou a ler em voz alta. Sua voz era firme agora, projetando-se pela clareira. Por ordem do Comando Central, em 14 de agosto de 1973, as seguintes unidades receberão ordens de eliminação: Capitão Augusto Marinho, Setor Delta; Coronel Roberto Vasconcelos, Comando Tático; General Humberto Silva, Comando Regional. Pare! Marinho ordenou. Sofia continuou lendo. Alvos designados incluem não apenas guerrilheiros confirmados, mas também residentes locais suspeitos de colaboração, incluindo mulheres e crianças. Eu disse pare. Lista de execuções autorizadas inclui... Sofia continuou, suas palavras agora carregando o peso de décadas de silêncio. 23 soldados brasileiros considerados comprometidos ideologicamente ou riscos de segurança. E foi quando ela leu o nome. Soldado João Andrade, marcado para eliminação em 15 de agosto por risco de deserção e exposição de informações classificadas. Lúcia soltou um som que era meio soluço, meio grito. Sofia olhou para a mãe, viu as lágrimas e sentiu sua própria raiva fervendo. Meu bisavô não morreu em combate, Sofia disse, olhando direto para Marinho. Vocês o mataram. Ordenaram sua morte, porque ele ia contar a verdade. Marinho estava tremendo agora. Eram ordens. Nós estávamos seguindo ordens. Era uma guerra. Não era guerra, o general disse, sua voz cortando como aço. Era assassinato. E você sabia disso. Todos vocês sabiam. Marinho olhou para seus homens. Peguem a carta. Agora. Os seguranças levantaram suas armas. Os soldados brasileiros fizeram o mesmo. Por um momento terrível, Sofia pensou que tudo ia acabar ali, em violência, em mais sangue derramado na mesma terra que já tinha bebido tanto. Mas então, um novo som. O bater de hélices de helicóptero. Não um, vários. 3 helicópteros militares surgiram sobre as árvores. O emblema da Polícia Federal visível em seus flancos. Eles pairaram sobre a clareira, megafones amplificando a voz de comando. Atenção! Aqui é a Polícia Federal. Todos baixem suas armas. Esta área está cercada. O capitão Fonseca sorriu. Backup chegou. O general olhou para ele. Você chamou a Federal? Na primeira hora de viagem, senhor. Descobri que o procurador-geral é um velho amigo. Expliquei a situação. Ele mobilizou uma força-tarefa. Marinho deixou sua arma cair no chão. Seus seguranças fizeram o mesmo. Em questão de minutos, a clareira estava cheia de agentes federais. Marinho foi algemado, lendo seus direitos, arrastado para longe, enquanto gritava sobre advogados e imunidade parlamentar. Mas ninguém estava ouvindo, porque Sofia ainda segurava a carta. E um dos agentes, uma mulher de terno escuro e olhos determinados, se aproximou. Sofia Andrade? Ela perguntou. Sim, sou a agente Costa, procuradora federal. Esta carta, podemos usá-la como evidência? Sofia olhou para o general. Ele assentiu. Ela olhou para a mãe. Lúcia pegou sua mão e apertou. Sim, Sofia disse, mas primeiro eu preciso terminar de lê-la. Pelos homens que morreram, pelos homens que nunca tiveram voz. E ali, em uma clareira na selva onde uma guerra secreta foi travada décadas atrás,
Uma menina de 12 anos leu os nomes. Todos os 47 nomes. Cada soldado que foi traído por seu próprio comando. Cada homem que merecia ser lembrado. Quando terminou, ela dobrou a carta com cuidado e a entregou à procuradora. Agora vocês podem garantir que a verdade seja contada? Podemos, a procuradora prometeu. E vamos. O major Abreu ainda estava no buraco. Com a ajuda de outros soldados, eles removeram a caixa de metal completamente. Dentro, envoltos em plástico, estavam os restos mortais de João Andrade. E em suas mãos, colocadas com respeito, estava sua identificação militar e sua medalha. Lúcia caiu de joelhos ao lado da caixa. Sofia se ajoelhou com ela. Mãe e filha, finalmente encontrando o homem que haviam procurado por tanto tempo, mesmo sem saber. Vamos levá-lo para casa, o general disse suavemente. Com honra, como deveria ter sido desde o início. E enquanto os helicópteros pairavam acima, enquanto Marinho era levado embora em algemas, enquanto a verdade finalmente vinha à luz, Sofia pensou no coronel Vicente. General, ela disse, agora precisamos encontrar o senhor Vicente. O general sorriu. Era um sorriso cansado, mas esperançoso. Já estão procurando, e agora que Marinho foi preso, os outros vão correr, vão tentar fazer acordos. Alguém vai falar, vamos encontrá-lo, Sofia, eu prometo. E em algum lugar, em um porão escuro a centenas de quilômetros dali, o coronel Vicente Cardoso ouviu o som de portas se abrindo. Passos, não os passos de seus captores, diferentes. Coronel Vicente Cardoso? Uma voz de mulher perguntou. Quem quer saber? Polícia Federal, o senhor está seguro agora. Encontramos a carta e encontramos a menina. Vicente sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto cego. Ele sorriu. Eu sabia que ela conseguiria. Conseguiu, senhor. E agora o mundo inteiro vai saber a verdade. A jornada estava quase no fim. Mas o mais importante estava apenas começando. Justiça, finalmente, depois de 42 anos de silêncio. 3 meses depois, o cemitério municipal de Belo Horizonte estava irreconhecível. Não pela mudança física, mas pelo que estava Centenas de pessoas se reuniam ali. Em torno de uma nova sessão, recém-inaugurada. Um monumento de pedra polida erguia-se no centro, gravado com 47 nomes. 47 soldados que finalmente voltavam para casa. Sofia estava na primeira fila, usando um vestido azul simples que sua mãe havia comprado, especialmente para a ocasião. Ao seu lado, Lúcia segurava uma bandeira brasileira dobrada com cuidado militar. Mais atrás, Dona Irene estava sentada em uma cadeira de rodas, trazida especialmente do asilo. Ela sorria através das lágrimas. E ao lado de Sofia, em uma cadeira de honra, estava o coronel Vicente Cardoso. Ele usava seu uniforme militar completo pela primeira vez em décadas. As medalhas em seu peito refletiam o sol da manhã. Seus olhos cegos estavam voltados para o céu, mas seu rosto tinha uma expressão de paz que Sofia nunca tinha visto antes. Está tudo pronto? Vicente perguntou suavemente. Está, Sofia respondeu pegando sua mão. Todos os caixões foram transferidos. Todas as famílias foram localizadas. Bem, quase todas. 47 cartas, Vicente murmurou. 47 promessas cumpridas. Levou 42 anos, mas finalmente... Sua voz falhou. Sofia apertou sua mão. O senhor cumpriu sua promessa. Todos eles estão em casa agora. A cerimônia começou. O general Braga, agora oficialmente reintegrado ao serviço ativo por ordem presidencial para conduzir a investigação completa da Operação Marajoara, caminhou até o pódio. Ele usava seu uniforme de gala e sua voz ecoou clara e forte pelo cemitério. Estamos aqui hoje, ele começou, não para celebrar. Não há celebração na tragédia, não há vitória quando homens bons são traídos por aqueles que deveriam protegê-los.
Estamos aqui para corrigir uma injustiça, para dar voz aos silenciados, para trazer para casa aqueles que foram esquecidos. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo a multidão. Estes 47 homens não eram guerrilheiros, não eram terroristas. Eram soldados brasileiros que serviram seu país com honra e foram assassinados não pelo inimigo, mas por seus próprios comandantes, por homens que tinham medo da verdade, homens que agora finalmente enfrentarão a justiça. A multidão murmurou em aprovação. Nas últimas semanas, o escândalo tinha explodido na imprensa nacional. O deputado Augusto Marinho estava preso preventivamente. O ex-general Humberto Silva, agora com 91 anos, havia sido indiciado. Roberto Vasconcelos, o juiz federal, havia renunciado e estava foragido. Mais de 20 oficiais reformados estavam sendo investigados. Mas hoje, o general continuou, não falamos de vingança, falamos de memória. Cada nome neste monumento representa uma vida, uma família, um futuro roubado. E a nossa responsabilidade como nação, garantir que eles nunca sejam esquecidos novamente. Ele acenou para Sofia. Hoje, temos conosco uma jovem que, com 12 anos de idade, fez o que gerações de oficiais militares e políticos não tiveram coragem de fazer. Ela procurou a verdade. Ela deu voz aos mortos. Sofia Andrade, bisneta do soldado João Andrade, gostaria de falar. Sofia não tinha planejado falar, mas quando sentiu a mão do coronel Vicente apertar a sua, quando viu sua mãe assentir com encorajamento, ela se levantou. Suas pernas tremiam enquanto caminhava até o pódio. Havia câmeras de TV, jornalistas, centenas de rostos olhando para ela, mas então ela viu as famílias. Viu uma mulher idosa segurando a foto de um jovem soldado. Viu crianças que nunca conheceram seus avós. Viu as lágrimas, a dor, mas também o alívio. O alívio de finalmente saber. Meu nome é Sofia Andrade. Ela começou, sua voz pequena no microfone. Eu nunca conheci meu bisavô. Ele morreu 30 anos antes de eu nascer. Mas durante 9 meses, eu li suas palavras, li suas cartas. Li as cartas de 46 outros homens que, como ele, amavam suas famílias, que tinham medo, que queriam voltar para casa. Ela pausou, respirando fundo. Eu costumava pensar que heróis eram pessoas em filmes, pessoas perfeitas que faziam coisas incríveis sem medo. Mas aprendi algo diferente. Aprendi que heróis são pessoas que sentem medo e fazem a coisa certa mesmo assim. Meu bisavô sabia que algo estava errado. Sabia que ordens injustas estavam sendo dadas. E ele ia denunciar. Por isso foi morto. Sua voz ficou mais forte. Mas ele não morreu em vão, porque o coronel Vicente guardou a verdade. E depois de 42 anos, essa verdade finalmente saiu da escuridão. Então, hoje, quando olho para estes nomes, não vejo apenas soldados mortos. Vejo professores, vejo pais, vejo homens que queriam fazer o certo e vejo a prova de que a verdade, não importa quanto tempo leve, sempre encontra um caminho. A multidão irrompeu em aplausos. Sofia voltou para seu lugar, suas pernas mal a sustentando. Vicente a puxou para um abraço apertado. Seu bisavô estaria orgulhoso, ele sussurrou em seu ouvido. E eu estou orgulhoso. A cerimônia continuou. Cada uma das 47 famílias presentes recebeu a bandeira nacional, uma medalha póstuma e uma carta oficial de desculpas do governo. Quando chegou a vez de Lúcia, ela caminhou até o general com a cabeça erguida. Suas mãos não tremiam quando recebeu a bandeira. Em nome do Exército Brasileiro e da nação, o general disse formalmente, apresento-lhe esta bandeira e peço perdão pelo que foi feito a seu avô, o soldado João Andrade. Ele foi um herói e seu sacrifício nunca será esquecido. Lúcia segurou a bandeira contra o peito. Obrigada, ela disse, sua voz firme. Não pelo que foi tirado de nós,
mas por finalmente reconhecerem a verdade. Após a cerimônia oficial, houve um momento mais privado. Sofia, Lúcia, Vicente, o general e o major Abreu caminharam até o túmulo específico onde João Andrade havia sido enterrado. A lápide era simples, mas digna. Soldado, João Andrade, 1945-1973. Herói, pai, patriota. A honra está em saber quando dizer não. A frase final era da carta que Vicente havia guardado. As últimas palavras de João para sua filha. Sofia colocou flores frescas no túmulo. Lúcia se ajoelhou e tocou a pedra com reverência. Vicente ficou em pé, seus olhos cegos voltados para baixo, sua voz baixa em oração silenciosa. Obrigado, João, Vicente disse finalmente. Obrigado por me mostrar que ainda havia homens bons, que valia a pena guardar a verdade, que um dia, de alguma forma, a justiça chegaria. Ela chegou, o general disse, e continuará chegando. Os julgamentos começam no próximo mês. Marinho, Vasconcelos, Silva, todos eles vão responder. E o senhor, general? Lúcia perguntou. O que acontece agora? Eu continuo a investigação. Há mais nomes, mais ordens, mais verdades enterradas. Vai levar anos para desenterrar tudo. Ele olhou para Sofia. Mas aprendi com uma menina de 12 anos que não importa quanto tempo leve, vale a pena. Nos meses que se seguiram, a vida de Sofia mudou de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. A história dela e do coronel Vicente tornou-se nacional, depois internacional. Jornais do mundo todo publicaram sobre a menina que desenterrou segredos militares. Universidades convidaram Vicente para palestras. Documentaristas queriam filmar sua história. Mas para Sofia, o mais importante aconteceu em uma tarde quieta de quinta-feira. Ela estava no que costumava ser o quarto 7 do Asilo São Vicente de Paulo. Agora era a Sala de Memória Vicente Cardoso. As paredes estavam cobertas de fotos dos 47 soldados. A caixa de sapatos com as cartas estava em uma redoma de vidro, preservada para sempre. E na poltrona favorita dele estava Vicente. Ele havia insistido em voltar ao asilo depois de sua recuperação. É minha casa, ele havia dito. É onde Sofia me encontrou. É onde vou ficar. Sofia visitava toda a tarde, como sempre fez. Mas agora, em vez de ler cartas antigas, ela lia para ele as notícias. As atualizações dos julgamentos. As histórias de outras famílias que, inspiradas por Sofia, estavam buscando seus próprios desaparecidos. Ouvi isso, Sofia disse lendo de um jornal. Uma mulher em São Paulo encontrou o paradeiro do pai dela, que desapareceu durante a ditadura. Ela disse que foi inspirada pela nossa história. Vicente sorriu. Uma vida de cada vez. É assim que mudamos o mundo, Sofia. Uma carta de cada vez, uma verdade de cada vez. Senhor Vicente, Sofia disse, fechando o jornal. Posso perguntar uma coisa? Sempre. Por que o senhor escolheu eu? Era só uma menina. Eu não era ninguém especial. Vicente estendeu a mão e encontrou a dela com a prática de meses de amizade. Sofia, você era exatamente quem eu precisava. Não porque era especial no sentido que o mundo entende, mas porque você se importou. Em um lugar cheio de pessoas que me viam como apenas mais um velho problemático, você me viu como uma pessoa. Você perguntou. Você escutou. E mais importante, você acreditou que a verdade importava. Ela importa? Sempre. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando é perigoso. A verdade é a única coisa que não pode ser morta, Sofia. Pode ser enterrada, pode ser escondida, mas nunca morre. E você provou isso. Houve uma batida na porta. Era Lúcia, mas ela não estava sozinha. Com ela estava uma jovem repórter da TV Globo. Sofia Vicente, Lúcia disse. Esta é a repórter Juliana Costa. Ela está fazendo um documentário sobre a guerrilha do Araguaia. Ela gostaria de entrevistá-los.
Vicente endireitou-se na cadeira, ajeitando seu uniforme. Um documentário? Para que todo o Brasil veja? Para que o mundo veja, Juliana confirmou. Sua história, a verdade que vocês trouxeram à luz, precisa ser contada. Não pode ser esquecida de novo. Sofia olhou para Vicente. Ele assentiu. Então vamos garantir que seja contada direito. A entrevista durou 3 horas. Sofia contou sobre as cartas, sobre descobrir a identidade de seu bisavô, sobre a jornada até a selva. Vicente contou sobre os 42 anos carregando o peso da verdade, sobre os homens que ele conheceu e perdeu, sobre a decisão de finalmente confiar em alguém. Quando terminou, Juliana desligou as câmeras e olhou para eles com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela disse, por sua coragem, por não desistir. Não agradeça a nós, Vicente disse. Agradeça aos 47 homens que merecem ser lembrados. Nós somos apenas as vozes deles. 6 meses após a cerimônia no cemitério, Sofia estava em Brasília. Ela havia sido convidada para testemunhar no julgamento de Augusto Marinho. A sala do tribunal estava lotada. Câmeras de TV em todas as paredes. Marinho, agora parecendo muito mais velho e frágil, estava sentado na mesa de réus, seus advogados ao redor dele. O promotor chamou Sofia ao banco das testemunhas. Ela jurou dizer a verdade, sua mão sobre a Bíblia, e sentou-se. Sofia Andrade, o promotor começou. Você pode nos contar, em suas próprias palavras, o que aconteceu no dia em que encontrou a 48ª carta? Sofia contou. Contou tudo. A jornada, o confronto, a descoberta. Quando ela leu em voz alta o trecho da carta que mencionava as ordens de Marinho, o silêncio na sala era absoluto. Marinho tentou contestar. Seus advogados argumentaram que eram tempos diferentes, que ele estava seguindo ordens superiores, que não pode ser julgado pelos padrões de hoje. Mas então o promotor apresentou algo novo. Cartas pessoais de Marinho para outros oficiais, descobertas durante a investigação. Cartas onde ele se gabava das eliminações, onde ele ria dos subversivos que nunca veriam suas famílias novamente. Não havia mais como negar. Não havia mais como esconder. O júri deliberou por apenas 2 horas. Marinho foi condenado por crimes contra a humanidade. 25 anos de prisão. Ele nunca sairia vivo. Quando a sentença foi lida, Sofia não sentiu alegria. Ela apenas sentiu encerramento. Justiça não era sobre vingança. Era sobre reconhecimento, sobre dizer, isso foi errado e nunca vai acontecer de novo. 1 ano após aquela primeira tarde no quarto 7, o Asilo Municipal São Vicente de Paulo recebeu uma reforma completa. A doação veio de uma fonte anônima, mas todos sabiam quem era, o General Braga, usando parte de sua aposentadoria militar acumulada. O asilo foi renomeado. Agora se chamava Lar de Repouso João Andrade. A sala de memória foi expandida. Um pequeno museu foi criado, mostrando as 47 cartas, as fotos dos soldados, a história completa da verdade que foi desenterrada. E no dia da reinauguração, Sofia e Vicente estavam lá, juntos, cortando a fita vermelha. Você sabe, Vicente disse enquanto as pessoas aplaudiam. Eu passei 42 anos acreditando que minha vida tinha sido um erro, que eu era um covarde que sobreviveu quando homens melhores morreram. Mas você me mostrou algo diferente. O quê? Sofia perguntou. Que eu sobrevivi por uma razão. Para guardar a verdade, para esperar pela pessoa certa, para ter certeza de que esses homens não seriam esquecidos. Ele virou seu rosto cego em direção a ela. Eu sobrevivi para encontrar você, Sofia abraçou o velho, e eu nasci para encontrar o Senhor. Eles ficaram ali, a menina e o velho, cercados por pessoas, por câmeras, por celebração. Mas no centro de tudo havia algo simples e puro.
Uma amizade que atravessou gerações, que trouxe verdades enterradas de volta à luz, que provou que uma única pessoa, não importa quão pequena, pode mudar o mundo. 2 semanas depois, em uma manhã tranquila, o coronel Vicente Cardoso morreu em seu sono. Ele tinha 84 anos. Seu último pedido foi simples: ser enterrado ao lado de João Andrade, com as outras 46 vítimas da Operação Marajoara. O funeral foi um evento nacional. Milhares compareceram. O presidente enviou uma coroa de flores, mas para Sofia, o momento mais importante foi quando ela colocou algo no caixão antes de fecharem. A primeira carta. A carta de Carlos Rocha, o soldado que nunca voltou para casa. A carta que começou tudo. Obrigada, Sofia sussurrou, por confiar em mim, por me mostrar que a verdade importa, por ser meu avô de coração. Na lápide de Vicente, ao lado de seu nome e datas, havia uma única frase: ele guardou a verdade até que ela pudesse ser libertada. Sofia visita o cemitério toda quinta-feira. Ela lê para os túmulos, às vezes notícias, às vezes poesia, às vezes apenas histórias da escola. Ela fala com seu bisavô, com Vicente, com os 47 homens cujos nomes ela agora conhece de cor. E sempre ela termina a visita dizendo a mesma coisa: vocês não foram esquecidos, eu prometo. Nunca, nunca mais. Hoje Sofia tem 15 anos. Ela quer ser advogada de direitos humanos. Ela quer continuar o trabalho que Vicente começou, encontrar os desaparecidos, dar voz aos silenciados, desenterrar verdades que precisam ser contadas. Lúcia agora trabalha como coordenadora do Lar João Andrade. Ela garante que cada residente seja tratado com dignidade, que nenhum deles seja esquecido como seu avô foi. O General Braga lidera a Comissão Nacional da Verdade, dedicada a investigar todos os crimes da ditadura militar. O trabalho vai durar décadas, mas ele está comprometido. E por todo o Brasil, inspirados pela história de uma menina que leu cartas para um velho, outros estão buscando suas próprias verdades. Famílias de desaparecidos estão falando. Documentos estão sendo desclassificados. A história está sendo reescrita, dessa vez com honestidade. Porque no fim, essa é a lição. A verdade sempre importa. Sempre vale a pena lutar por ela. E nunca, nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. E é aqui que a jornada de Sofia, Lúcia e o coronel Vicente encontra seu lugar de descanso. Não no dinheiro, não na glória, mas em algo mais profundo. A certeza de que cada ato de bondade, por menor que pareça, deixa marcas que atravessam o tempo. Uma menina leu cartas para um velho solitário sem saber que estava desenterrando verdades que uma nação inteira precisava ouvir. Se essa história tocou você de alguma forma, eu adoraria saber. Qual foi o momento que mais ressoou? Deixe nos comentários. Eu leio cada um e respondo sempre que possível. E se você acredita em histórias que nos lembram da importância da verdade, da coragem e da compaixão, considere se inscrever no canal. Cada história que compartilhamos aqui é um lembrete de que somos capazes de muito mais do que imaginamos. Até a próxima jornada e obrigado por estar aqui.